Então é Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. O mesmo texto que nós lemos na quarta passada, e usamos apenas como base. Diz assim: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde ele fala duas vezes: vinde e comprai sem preço, vinho e leite. E aquele que crê, diga amém. Peça para Deus falar com você através da palavra. Senhor, nós lhe pedimos, Espírito Santo, fala conosco, derriba todas as barreiras, fortalezas espirituais, porque se não mudar a maneira de pensar, não muda nada. A primeira coisa que precisa ser alterada em nós é a nossa mente. Lava a nossa mente agora. Se houver algum espírito de medo, de insegurança, de opressão, de incredulidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, eu quero prosperar. Nós oramos e pedimos a tua direção em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Aqui diante de nós temos dois tipos de pessoas aqui. Aqueles que estão também conosco na live. Existem dois tipos de pessoas no contexto em que a mensagem quer falar conosco. Existem os compradores e os vendedores. Então tem aqueles que compram e tem aqueles que vendem. Eu estou aqui no papel agora de vendedor, e de vocês agora estão no papel de compradores. Estou aqui para vender para vocês uma ideia. E se o Espírito Santo de Deus me der o poder do convencimento, vocês irão fazer o quê? Comprar a ideia. O que nós vendemos aqui não é algo natural, é algo espiritual. Estamos fazendo uma analogia da compra e da venda. Vocês estão entendendo, amém? Então quando você se coloca no papel de comprador, alguém está tentando vender alguma coisa para você. Ou seja, quando você segue alguém no Instagram, você está fazendo o papel de comprador, não de influenciador, de vendedor, daquele que entrega algo, mas daquele que compra. O interessante é que nós precisamos entender uma coisa muito clara. A Bíblia não é, a Bíblia mostra que a igreja do Senhor não é um supermercado, não é um lugar onde você vem e pega o que você quer, não é um lugar onde você escolhe. Interessante isso. Muita gente procura uma igreja para se adequar, mas nós entendemos pela palavra que a verdadeira igreja do Senhor, ela é poderosa, e você nunca sabe. É como se fosse um restaurante aqui também, mas é um restaurante que você chega, você fala para sua esposa, para seus filhos: vamos comer hoje, um lugar maravilhoso, vamos para a casa do pai. Aí talvez o filho pergunte: mas o que vai ter lá para comer? Aí é com o chefe. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim: o que nós vamos comer hoje? Isso depende do chefe. Quem é o chefe aqui hoje? O Espírito Santo. Irmão, você tem que confiar no cardápio de Deus. Eu vou dizer de novo: confia no cardápio de Deus. Às vezes Ele vai dar alguma coisa para você engolir, que não é o que você gosta. Quando a gente foi criança, pouco tempo atrás, viu, cara? Muita coisa a gente tinha que comer, não porque a gente queria, porque o pai e a mãe mandava. E principalmente quando a criança está doente, ela perde o apetite. Então a mãe e o pai falam: come. E aquela coisa ruim, aquele xarope ruim. Eu tive bronquite de criança. E pensa num trem difícil, porque era xarope de cebola, era xarope de alho, era xarope de tudo que você imaginar. De ruim, bebe, toma. Era ruim, irmãos. Pensa no trem ruim. Era coisa que vinha da minha avó, era coisa que vinha da minha mãe. E eu não queria. Por quê? Porque não era agradável, não era gostoso, mas era aquilo que ia me curar.
Às vezes não é a palavra doce, não é a palavra gostosa, não é a palavra macia, mas é a palavra que será o remédio para sarar a tua mente, sarar a tua alma, para que você prospere, cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Então, a palavra que Deus tem para nós hoje é o seguinte: você sem dinheiro, você será capaz de comprar. Quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração na semana passada, e nós caminhamos em algumas áreas, nós falamos algumas coisas, algumas chaves, foram mais de uma. E a primeira chave, se eu não estiver enganado, porque eu não tinha nem anotado o que eu passei para vocês aqui, a primeira chave se chama: quem quer prosperar muito aqui? Mas com essa vontade vai dar certo. Quem quer prosperar muito? Credibilidade vale mais do que dinheiro. Repita comigo: credibilidade vale mais do que dinheiro. Então, você precisa ser uma pessoa que gera credibilidade. Depois eu falei sobre outra chave importante. Eu perguntei: quem quer vencer? Todo mundo quer ser vencedor, quer ser campeão. Mas tem um problema: só vence quem luta. Você vai ter que enfrentar esse problema, você vai ter que enfrentar essa dificuldade. Só que a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai enfrentar essa luta e vai vencer, porque Deus está com você. E você tem que sair daqui otimista, você tem que sair daqui positivo, você tem que sair daqui acreditando, você tem que ser a pessoa mais alegre, mais feliz da terra. Por quê? Porque agora você não luta mais sozinho, Deus está com você, aleluia. Então, se você crê, o casamento que está na falência vai começar a prosperar. A saúde que está em falência, tanto que nós temos médico aqui, ele pode falar com propriedade. Quando alguém está morrendo, geralmente eles falam assim: olha, os órgãos começaram a entrar em falência, os órgãos estão começando, é a palavra que a medicina usa. O organismo começa a entrar em falência. Então, irmãos, às vezes sua empresa está falindo, suas finanças estão falindo, a sua fé está falida, suas emoções estão falidas. Mas é um Deus que traz hoje recuperação do céu. Não é recuperação com remédio da terra, não é recuperação judicial, é recuperação que vem do alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. A Bíblia fala que Deus é um Deus que está perto daquele que sofre, do pequeno. Nós temos uma tendência a acreditar que Deus está mais perto daquele que está com uma vida melhor. Nós temos uma tendência a achar que Deus está com aqueles que têm muito dinheiro ou estão melhor. Mas a Bíblia mostra que não é bem assim. Quando Deus, lá no Monte Sinai, e em breve, quando acabar essa guerra, nós vamos para lá. Calma o seu coração, deixa acalmar tudo, nós vamos para lá. Tem que ser prudente, né, irmão? Deus o livre, o povo lá é meio doido. Tudo acontece, os problemas acontecem, irmãos, por causa de uma palavra. E pergunta qual? Extremismo. Os extremos são perigosos. Ei, jovem, mocinha, rapaz, o extremo, ele é muito próximo do abismo. Cuidado, seja equilibrado. Em tudo você precisa de uma dose de equilíbrio. Cabe em tudo uma dose de equilíbrio. Seja equilibrado. Então, quando Deus vai se revelar a Moisés, quando Moisés tinha 80 anos, ali no Monte Horebe, no Monte Sinai, no Monte de Deus, a Bíblia fala que Moisés se aproxima de uma sarça que está ardendo em fogo. Então Moisés, ele olha aquela sarça, ele fica olhando, aquela árvore não se queima, e ele fica abismado, vai até lá, porque o fogo atrai ele. Eu vou dizer de novo: o que atraiu Moisés foi o fogo. E a palavra diz: Deus é um fogo consumidor. E esse Deus está aqui hoje. Se tem doença, Ele queima. Se tem depressão, Ele queima. Se tem falência econômica, Ele queima. Se tem descontrole sexual, Ele queima. Se tem pornografia, Ele queima. Se tem religiosidade, Ele queima. Se você está extremo em alguma área da sua vida, Ele tem poder de queimar, limpar, e você ainda continua vivo. Porque você é essa sarça, você é uma árvore pequena, um espinheiro,
que não serve para nada. Mas olha que coisa forte. Ele vai e olha. Ele vê, Caiame. Ele aproxima, Deus fala com ele. E aí Deus pergunta, Moisés pergunta para Deus assim: qual é o teu nome? Quando você vai conversar com alguém, querido, até a Jéssica estranhou esses dias. Eu estava no shopping com ela, e o senhor estava com um cachorro, aquele Golden Retrievers. Quem já viu aquele Golden? É maravilhoso aquele cachorro aqui. Alguém tem um Golden em casa? Aí eu brinquei com o cachorro e tal. Você tem, filha? Coitado. Ele mostrou uma foto, depois dele ter escovado ela. Dava para fazer uma peruca, de tanto pelo que cai daquele cachorro. Eu falei, meu Deus. E aí ele falou que ama cachorro, que eles cedem a casa dele para ser um hotel de cachorro. Senhorzinho, maravilhoso. E a gente conversando ali, e eu conversei sobre a cachorrinha, mas falei, eu não posso conversar com esse homem sem conhecer ele. Como você conhece alguém? Qual a primeira coisa que você tem que saber da pessoa? Os jovens, olha aqui para mim. Vocês estão conversando com as pessoas, estão esquecendo de perguntar qual é o seu nome. Você vai embora, você não sabe nem com quem você falou. Então, eu me sinto incomodado quando alguém me pergunta o meu nome. Parece que não tem importância. Quem está entendendo? Você tem que conhecer o nome de Deus, porque o nome é identidade. Ai, meu Deus, vou falar de novo. O nome fala de identidade. Você tem que conhecer o teu Deus pelo nome. Você não conhece Deus de ouvir falar. Você conhece Deus porque você conhece o nome dele. Você sabe quem ele é. Você sabe o poder dele na sua vida. Por isso você veio no frio. Por isso você veio com dificuldade. Talvez até gripado, gripada. Você veio aqui por quê? Porque você conhece quem Deus é. E aí eu falei de uma maneira como a Jéssica, ela é um pouquinho mais nova do que eu, poucos anos, bem pouco. Eu falei para ele assim, qual a sua graça? Aí ele me falou o nome dele. Aí a Jéssica olhou para mim e falou, mas que negócio de graça. Nessa hora eu me senti o tio da Fanta, que o Caiame nem sabe o que é. Foi meio sem querer, Douglas. Se alguém, talvez um jovem chegar hoje para alguém e falar, qual a sua graça? Você não vai saber, né, filho, o que é graça. Ele não sabe. E ele gosta do Senhor, conversamos, foi uma conversa bacana. Mas nós precisamos conhecer o nome do nosso Deus. Quem é o teu Deus? Olha só que coisa forte. Eu preciso entender. Deus, ele fala para ele, eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Jacó, repita comigo: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aleluia. O que isso quer dizer, gente? Eu consigo de forma muito clara na minha cabeça Deus se apresentar. Olha como que Deus faz. Deus se manifesta na vida de alguém, e através da manifestação na vida de Abraão, ele fala, eu sou o Deus de Abraão. Ele está dizendo assim, da mesma forma que eu me manifestei na vida de Abraão, eu vou manifestar na vida de vocês. E qual foi o Deus de Abraão? Repita assim comigo: Jeová Jireh. Eu não ouvi, diga Jeová Jireh. O que isso significa? Deus da provisão. O que você precisa, Deus irá prover. Então, qual o seu nome? Deus de Abraão. Mas fica até fácil da gente entender Deus de Abraão, Deus de um homem que abriu mão da família, de um homem que acreditou, mesmo ele já sendo velho. A Bíblia chama ele de amortecido. Deus prometeu para ele uma família, um filho. Para piorar, a mulher dele era estéril. Deus faz uma promessa para ele: sai daqui, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde é? Fica despreocupado que eu vou te mostrar. Ele já era amortecido, a mulher estéril, tudo, a improbabilidade era grande. Que homem de fé, andou com Deus, falou com Deus, perguntou para Deus, teve então o seu filho da promessa, foi até o monte Moriá, foi até o monte para sacrificar o seu filho. Então Deus, havia uma identidade
de Deus com Abraão, coisa linda. É isso eu consigo entender, irmãos. Agora ele fala Deus de Isaac. Isaac é a promessa, Isaac é a concretização daquilo que Deus prometeu. Eu estou falando para alguém aqui, Deus não vai apenas prometer, o Deus de Abraão promete, mas em Isaac ele cumpre. Vou dizer de novo, o Deus que promete, ele cumpre, aleluia. Pode acreditar, você não está comprando uma ideia, você não está comprando algo mentiroso, você está comprando algo vivo e poderoso. Comprando qual a ideia? A ideia de que o meu Deus não falha, o meu Deus não tarda, o meu Deus é fiel. Por que o teu Deus é fiel? Porque o mesmo Deus que era com Abraão, ele é com quem? Comigo, você está entendendo? Então consiga entender. Quando Deus se apresenta para Moisés e fala assim: olha, eu sou o Deus de Abraão. Depois o Deus de Isaac. Aí você vê Isaac. Isaac é a concretização de uma promessa. O que Abraão tinha? Uma palavra. O que muitas das vezes você tem para se agarrar? Só a palavra, não tem nada. Você não está vendo absolutamente nada. Sabe o que Abraão via todo dia? Deserto, deserto, deserto. Andando 25 anos no deserto. Não foi 25 dias, não foi um ano de deserto, foram 25 anos de deserto. Mas chegou um dia que estava triste. Deus chama Abraão e fala: sai daí, rapaz, sai da tenda. Ele sai da tenda de noite. Deus fala para ele meio cabisbaixo. Deus falou: Abraão, fala, Senhor, olha para cima. Ele olhou, começa a contar as estrelas. Ele falou: para quê? Conta as estrelas, porque a tua descendência será como as estrelas do céu. O que eu aprendo aqui? Uma chave de prosperidade. Irmãos, a sua visão tem que ser muito maior que a sua vista. Conta as estrelas. Alguns estudiosos dizem que um homem consegue contar até 2.000 estrelas e depois ele começa a perder a conta. Ele não consegue contar. Aos olhos naturais, ninguém consegue contar estrelas. Você não entendeu? Não vai dar para medir e contar as bênçãos que Deus tem para aqueles que conhecem o Deus de Abraão. Não apenas conhece, mas tem esse Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Então ele olha para o céu, Deus promete, e a partir daquela data, Sarai ou Sara engravida. E agora o Deus que está se apresentando lá na frente para Moisés, muitos anos depois, ele se apresenta para Moisés e fala: eu sou o Deus de Abraão. Dá para entender? Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão. Dá para entender? Deus fala assim: eu sou o Deus de Isaac, porque Isaac é a concretização da promessa. É aquele que Deus falou para ele: olha, cava e ele cavou, planta ele plantou, ele obedeceu. Ele não casou com qualquer uma, ele casou com uma mulher que o pai pediu para buscar. Ele veio então a mulher preparada, Rebeca, e a sua Rebeca para ajudar também era estéril, mas se havia uma promessa de Isaac que Deus iria concretizar, que ele seria um povo grande, abençoado. Como que Deus escolhe? Porque a Bíblia diz que a esposa ou a noiva de Isaac foi escolhida a dedo, foi escolhida com jejum, com oração, com consagração. E essa pastora, ela era uma pastora, ela era uma. E quando a palavra diz que o servo de Abraão vai escolher uma esposa para Isaac, ele vai com camelos para dar de presente, 10 camelos, ouro, prata, muitas coisas que Abraão tinha. E ele chega num poço e ele fala para Deus: Deus, dá um sinal para mim, dá uma direção para mim. Aquela que servir a gente com água, me servir com água, Senhor, dá uma direção para mim. Quando ele chega, aquele homem estranho que ela nunca tinha visto, ela deu água para ele, ele não pediu, está na Bíblia, ele não pediu. Sabe o que ela fez? Pode ficar tranquilo, porque você viu os camelos também. Ela nem sabia se ela ia ganhar alguma coisa com isso. Eu aprendo uma lição muito grande de prosperidade aqui. Me pergunta qual? Só prospera quem aprende a servir. Vou dizer de novo: só prospera quem aprende a.
Diga de novo, servir. Então essa mulher serve sem saber que aqueles camelos eram dela. Ela estava dando de água para os camelos que já eram dela. Quando você abençoa pessoas, quando você serve, mal você sabe que você está servindo coisas que Deus lhe dará. Deus entrega coisas extraordinárias para aquele que serve. Ei, abençoa essa pessoa ali no celular, fala para essa pessoa: serve mais. Agora você quer servir quem você conhece, serve quem você não conhece. Sirva, porque Deus, ele se apresenta como Deus Isaac, um homem. Então agora que o seu casamento foi escolhido pelo Espírito Santo, foi escolhido por Deus, a mulher escolhida. A pergunta que não quer calar: como Deus escolhe uma mulher estéril? Ele escolhe uma mulher estéril para ser mãe da continuidade da promessa. Meu Deus do céu, parece que Deus errou. Irmãos, às vezes na nossa vida a gente pensa assim, dá a impressão de que Deus errou alguma coisa. Eu tenho uma boa notícia para te dar: Deus nunca erra. É nós que não entendemos. Vou dizer de novo: Deus nunca erra. Somos nós que não entendemos. Se você não está entendendo, não se preocupe, Deus não está errado, Deus não erra, Deus está operando. Aleluia. E aí, de Isaac veio seus filhos, Jacó e Ismael. A Bíblia fala que Jacó, ele é aquele que agarra o calcanhar, também conhecido como aquele que rouba ou lesa, conhecido também por isso, porque a mãe de Jacó fez ele enganar. Ele mentiu para o próprio pai, ele roubou a bênção do próprio irmão. Está na Bíblia, não sei o que eu estou falando. A Bíblia fala: não podemos querer melhorar Jacó, não dá para melhorar ele. Eu consigo entender Deus falar: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas eu não consigo entender Deus falando: eu sou o Deus de Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó já tinha tido encontro com o anjo no val de Jaboque, e ele luta a noite inteira, e você conhece a história. E a Bíblia fala que o anjo pergunta para ele o quê? Qual a sua graça? O anjo pergunta o quê? Qual o seu nome? E na hora Jacó dá aquela titubeada e fala: talvez ele lembrou do dia que o pai dele perguntou: quem está aqui? Qual é o seu nome? E ele disse: Ismael. Ele mentiu, mas diante de Deus ninguém consegue mentir. Tudo está nu diante de Deus. E claro, Jacó então dá aquela recuada, gela o coração e fala: eu sou Jacó. E Deus fala para ele assim: agora, a partir de hoje, porque você lutou. Eu estou falando para alguém aqui: porque você lutou. Eu estou falando para alguém aqui: porque você lutou, não chamarás mais Jacó, mas Israel. A nação de Israel vem a partir de Jacó. Amém? Depois de muitos anos lá na frente, Deus se revela para Moisés. Quem está comigo na história, diga glória a Deus. Mais de 500 anos para frente, Deus se revela. Quase 600 anos para frente, Deus se revela para Moisés. Deus falou assim para Jacó: não te chamarás mais Jacó, te chamarás, não ouvi, pega comigo, olha para mim aqui, diga Israel. Qual que era o nome então antes? Era Jacó. E Deus, não foi ele que escolheu o nome, Deus mudou o nome dele. Deus disse: não te chamarás mais, mas te chamarás. Diga assim: Deus disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Quem entendeu até aí? Quem disse isso? Foi Jacó ou foi Deus? Deus. 600 anos para frente, Deus falou que o nome dele tinha trocado. Quando ele se apresenta para Moisés, e Moisés pergunta o nome de Deus, Deus fala: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas se Deus tinha transformado a identidade de Jacó,
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Por que ele não falou isso? Sabe por quê? Eu consigo até entender um Deus que se revela em Abraão, porque Abraão, homem de fé, de coragem. Eu consigo entender um Deus até que se revela através do poder de Isaac. Mas um Deus que se manifesta numa vida de um rapaz que mentiu, que enganou, que mentiu por irmão, para a família, alguém fraco, alguém que quis conseguir as coisas de forma mais fácil, procurou ajeitar as coisas do seu jeito. Lembra um pouco do brasileiro, você está tentando ajeitar as coisas. Sabe que eu entendo dessa palavra, irmãos? Por que Deus não chamou Jacó de Israel, ou Israel de Jacó? Porque ele estava dizendo assim: olha, eu me manifestarei na vida de muitos Jacós. E hoje aqui, você não vê, você não sabe, mas dentro de cada um aqui tem um Jacó, tem um pecador, tem uma pecadora. Você pode falar: mas eu vou pregar, eu vou orar pelas pessoas, eu vou me levantar, eu usei droga, eu menti, eu enganei, eu adulterei, eu prostituí, eu fiz coisas erradas, eu caí, eu fraquejei, eu fiz pessoas sofrerem. Como pode eu, Jacó? Exatamente você, Jacó. É essa palavra que tem na Bíblia, o Deus de Jacó. Você chega como Jacó, mas sai de um culto como esse, se chamando Israel. E isso fala da graça. Moisés não entendia graça, mas Deus já estava revelando Jesus, que Ele vai pegar eu e você. Tanta gente melhor do que nós para estar aqui, tanta gente 1000 vezes melhor do que eu para estar aqui pregando ou falando para vocês. E Ele me escolheu, um Jacó como eu. Então aqui eu começo a entender que lá atrás Deus já estava preocupado em apontar para os caídos, para os fracos, para os oprimidos, e dizer para eles: há esperança para o teu futuro. Você pode ser o mais fraquinho aqui, o pior de todos aqui. Se você está aqui, é porque Ele quer transformar a tua identidade. Quem está entendendo? O maior vendedor da Bíblia, repita comigo: o maior vendedor da Bíblia. A pergunta que nós devemos responder é: quem foi? Quem é? Essa pessoa, o maior vendedor da Bíblia. Eu falei de Moisés, mas não foi Moisés, foi Paulo. Paulo foi o maior vendedor da Bíblia. Sabe por quê? Eu vou falar para você. Paulo, que se chamava Saulo, ele tinha dupla cidadania. Ele também tinha 2 nomes: cidadania judia ou hebreia e cidadania romana. Saulo, olha, entenda isso aqui. Por que eu falei o maior vendedor da Bíblia? Olha como que era Saulo. Saulo, vamos pensar comigo agora aqui, que Jesus é um produto. Amém? Deu para entender? Jesus é um produto que você vai comprar. Olha o produto, olha como Saulo via o produto. Odiava o produto. Saulo odiava Jesus, perseguia o produto. Para quem ele podia falar mal e perseguir, ele perseguia com todas as suas forças. Ele perseguia o produto, que era Jesus. Ele queria exterminar o produto. Ele queria que essa empresa falisse de qualquer jeito. Ele impunha energia, dinheiro, para que essa empresa, para que esse nome sumisse do mercado. Ele se levantou, prendeu. E a palavra diz, meu irmão, para você entender, olha como houve uma transformação na vida de Saulo. A Bíblia diz que o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, depois de ele ter sido morto a pedrada, pegaram a roupa dele, Estevão. Sabe para quem que eles levaram? A Bíblia diz assim: e pegando a roupa de Estevão, levaram aos pés de Saulo. Pode tirar essa luz aqui, tá no povo aqui, está atrapalhando aqui a luz. Isso. Entenda aqui, olha, a roupa de Estevão, que mataram a pedrada, pegaram e levaram aos pés de quem?
de Saulo. Ou seja, eles estavam dando conta: matamos quem você pediu para matar, matamos o produto, não vai falar mais desse Jesus, calamos a boca, vai parar de falar, matou, aleluia. Meus irmãos, e esse homem agora pega cartas para perseguir as pessoas numa estrada de Damasco. Um homem que odiava o produto, um homem que perseguia, um homem que matava, um homem que caluniava. Jesus pega ele. Aleluia, irmãos. Tem gente aqui que tirava sarro de Jesus, odiava crente, está aqui hoje. E mais, você vende o produto e vende com alegria. Fala: você quer conhecer uma coisa boa? Você quer conhecer algo melhor do que a cocaína? Quer conhecer algo melhor do que a maconha? Quer conhecer algo melhor que uma rave? Quer conhecer algo melhor que uma religião? Quer conhecer algo melhor do que uma cultura? Quer conhecer algo melhor do que eu já provei em toda a minha vida? Essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Antes você odiava o produto, suava o produto, queimava o produto, como muita gente faz e fala de Jesus e da igreja. Mas o dia que vocês, vou falar, segura na cadeira para não cair agora. Mas um dia que você experimenta o produto. Tem muita gente que está na igreja há muitos anos, mas nunca botou para dentro o produto. Ouviu falar, viu o rótulo, mas nunca provou. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Se ele for uma teoria, você não prova. Se ele for uma estatística, se ele for uma antropologia, se ele for uma teologia, você é algo mental. E não é algo mental que eu estou querendo vender para você hoje aqui. Eu quero que você bota a boca, que você coma, que você engula, que você saiba que Ele é o Senhor. Jesus não é qualquer um, Ele é Deus. Ele é o único Deus que deu a vida por você. Ele não pede para você matar ninguém, nem se matar. Ele fala assim: é só se entregar, porque morrer eu já morri por você. Então, se eu fosse você, eu me enriqueceria de Jesus. Porque quanto mais você saber de Jesus, você prosperará cada vez mais. Porque quem ganha mais? Quem compra ou quem vende? Repita comigo: quem vende sempre ganha. Porque então, o comprador, se você só comprar, você não vende, você quebra, você fale. Não estou entendendo. Eu quero que você entenda uma coisa clara. Jesus se revela para você, Ele enche você, prospera você na presença dEle. Para quê? Para você se sentir bem? Não, para você levar os quatro cantos da terra e dizer: eu era caído, eu era um Jacó, eu era um Saulo, mas Jesus me pegou de jeito, e um dia eu experimentei Ele, e o dia que eu experimentei Ele, nunca mais a cocaína me pegou, nunca mais o palavrão me pegou, nunca mais a religião me pegou, nunca mais a enxaqueca me pegou, nunca mais a insônia me pegou, nunca mais a depressão me pegou, nunca mais a crise de ansiedade me pegou, nunca mais a vontade de suicídio me pegou, nunca mais. E alguém precisa ouvir de você, vendedores de Jesus, que ainda há esperança para alguém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meus irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus. Porque você vai sair daqui hoje entendendo que a riqueza das riquezas está aí dentro, que é Jesus. Não está fora, irmãos, está dentro. Só que infelizmente o que estão vendendo para nós é um Jesus pequeno, é um Jesus fraco, é um Jesus pobre. Irmão, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o que eu preciso para prosperar, confiar plenamente em quem Deus é. Agora a pergunta que todo mundo tem que responder de primeira, de bate pronto: quem Deus é? Quem? Era para todo mundo, de bate pronto, gritar: quem Deus é, cara? Quem Deus é? Amor. Deus é amor. Eu não vou nem pegar os meninos aqui para não judiar, mas ele não vem mais. Deus é amor. Está escrito: Deus é. Mas o amor de Deus, Caiano, foi revelado de que jeito para a gente? Através do que? Jesus. Aí agora entendeu. Você pode falar que Deus é amor, mas é incompleto. Porque o amor é subjetivo.
Mas Jesus é objetivo, uma pessoa objetiva, é um objeto. Quem está entendendo? Então algo subjetivo fica muito vago. Quem é Deus? Deus é amor, Deus é alegria, tudo bem, Ele é tudo isso, mas Deus é uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus de Nazaré. Jesus. As pessoas, quando você fala de Deus, eles não se incomodam, mas quando você fala que Jesus é Deus, aí entra um problema. Repita comigo: meu Deus tem nome, e o nome dele é Jesus. Põe a mão no coração e diga bem forte: o meu Deus tem nome, ele se chama Jesus. Quando perguntarem para você qual é o nome do teu Deus, quando você for lá para Faraó, lá no Egito, buscar os teus amigos, buscar os que estão lá presos na idolatria, na mentira, no engano, quem que você vai levar? Vão perguntar para você: que Deus é esse? Quem é o seu Deus? Aí você vai começar a contar a história do teu Deus. Olha, ele era rico e poderoso, morava nas alturas. Olha só, ele é o único Deus que quando ele quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Deus, quando quer ver o céu, ele olha para baixo, irmãos. Aleluia. Porque ele criou os céus dos céus, e ele está acima dos céus. Aleluia. O meu Deus, ele foi tão grande que ele se desfez do seu poder e da sua riqueza, e ele decidiu nascer numa virgem, numa jovenzinha. O Espírito Santo entrou nessa mulher, ele nasceu, ele foi perseguido de morte, esse homem foi cuspido na cara, foi xingado, foi menosprezado. Esse que poderia com o sopro da sua boca matar o Império Romano inteiro, se entregou. Ninguém matou Jesus, porque ninguém tinha força para fazer isso. A primeira cirurgia plástica na Bíblia foi Jesus que fez. Pedrão corta a orelha de Malco, que é aquele soldado. Jesus pega a orelha de volta aí. Você acha que ficou torto a orelha? É ele que criou todas as coisas. Ele falou: ô Pedrão, se eu quisesse ter espada, se eu quisesse matar alguém, eu usava espada. Eu não vim para matar, eu vim para me entregar. Você não está entendendo, Pedro. Ei, ontem nós comentamos sobre isso. Às vezes você quer poupar alguém do sacrifício. Às vezes você quer poupar alguém dos sacrifícios em Cristo. Você quer falar que não é bem assim, é mais light, é mais leve. Numa conversa que eles estavam tendo, Jesus perguntou para os discípulos: o que o povo fala quem eu sou? Olha a resposta do povo. Alguns falam que o senhor é Elias, que é Jeremias, algum profeta. E vocês acham que eu sou quem? Pedro toma a frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: falaste bem, não falaste de ti mesmo, mas isso foi revelação do Espírito Santo. Jesus continuou conversando com os discípulos. Aí vem a parte dolorosa. Ele disse: olha, vão se preparando aí, porque vão vir os romanos, alguns de vocês vão me trair, vão me prender, vão me matar, mas fiquem tranquilos. Na hora que Jesus falou isso, Pedro toma a frente de novo e fala assim: Jesus, pode ficar tranquilo, eu vou arrumar um monte de gente com espada, ninguém toca no Senhor, o Senhor não vai para a cruz coisa nenhuma, não vão te pegar. Na hora Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro quis defender algo que ele não entendia. Pedro não entendia o e às vezes você está sangrando, ninguém entende, mas Deus tem um propósito. Eu vou falar para alguém que está precisando aqui. Às vezes você está sangrando, está sozinho, mas tem um propósito maior por trás dessa dor. Pedro achava que Jesus não precisava passar por aquele processo, mas ele precisava passar por aquilo, para que eu e você pudéssemos hoje dizer glória nas alturas. Ele vive, ele reina, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Pedro não entendia o propósito. Tem muita coisa que eu não entendo, mas eu não preciso entender, eu preciso crer. E o mesmo Jesus que pega Paulo na estrada de Damasco, um homem que antes queria matar, vendia morte, vendia perseguição, vendia crueldade, vendia religiosidade. Agora Paulo começa a vender outras coisas. Sabe o que Paulo começa a vender? Antes vendia morte, agora ele vendia vida.
Antes Paulo vendia dúvida. Ele colocava dúvida nas pessoas, se Jesus é mentiroso, ele não morreu coisa nenhuma, ele não é Deus coisa nenhuma, ele não é ninguém, ele não é Yeshua HaMashiach. Ele vendia dúvida, ele conseguia colocar dúvida. Você é um comprador. E tem muita gente sendo influenciada pela dúvida, porque na internet, em muitos lugares, na escola, no trabalho, na empresa, está cheio de vendedor de dúvida. Olha aqui para mim. Ei, olha aqui para mim. Estão querendo a todo custo ridicularizar a sua fé, diminuir o seu Jesus, vender a dúvida. Está amarrado e repreendido. Aqui é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aqui não há dúvida, aqui há certeza. Mas que esse aleluia é melhor parar de pregar. Vou dizer de novo, ninguém está vendendo dúvida aqui. O que nós estamos entregando para você é a certeza. Vou dizer de novo, não há dúvida nenhuma naqueles que creem, porque aqueles que creem verão a glória de Deus. Não tem dúvida que esse negócio vai dar certo. Não tem dúvida que Deus vai te sarar. Não tem dúvida que as portas se abrirão. Basta você. Mas que o diabo trabalha vendendo o quê? Dúvida. Você vê no noticiário pessoas falindo, pessoas quebrando. Você começa a ter dúvida de que Deus vai te prosperar financeiramente. Como você pode ter dúvida de alguém que deu a vida por você? Deus não vai fazer algo lindo, Ele já fez. Deus não vai fazer algo grande que você está esperando, Ele já fez. E minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo, eu sei que você não sente nada, eu sei que você não dá glória quando fala da morte de Jesus. Você gostaria que eu estivesse falando, não tem carro. Eu estou vendo um carro voando, vai cair na tua cabeça um carro de 0 km. Por que muita gente é enganada? Porque todo mundo está procurando o caminho mais fácil, e o verdadeiro evangelho vem de um caminho apertado, um caminho estreito. E que enquanto homens quiserem tirar o teu dinheiro, eles vão usar a Bíblia como o diabo usava a Bíblia e usa até hoje. O livro que o diabo mais usa, sabe qual é? A Bíblia. Ele usa a palavra para enganar as pessoas. Ele distorce a interpretação. Ele pega um texto fora do contexto para enganar as pessoas, porque ele é o engano. Mas há poder no nome de Jesus. E quem está aqui, a palavra diz: e conhecereis uma pessoa. E conhecereis uma pessoa com a sua graça, Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Paulo vendia morte, agora ele vende vida. Paulo vendia dúvida, agora ele vende certeza. Paulo vendia religiosidade judaica, agora sabe o que ele vende? Relacionamento. Tem alguém que está comigo aqui para dar uma glória a Deus aí? Prosperidade das prosperidades é saber quem é o teu Deus, porque senão Deus pode abençoar qualquer área da tua vida. Sem Deus você não é nada. Deus sem eu e você continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos absolutamente nada. Paulo, transformado num homem que vendia morte vem de vida, dúvida vem de certeza, religiosidade vem de o quê? Relacionamento. A religiosidade, escute isso para encerrar aqui, não consegui ver, eu estou atrasado. A religiosidade de Paulo o impedia de entender a verdadeira mensagem de Deus. Após o encontro com Jesus, Paulo agora começa a entender que para ele vender vida, aqui é a parte difícil, a parte que eu não queria nem pregar. Para você vender vida, para você não entendeu, vou dizer de novo. Para você vender vida, você vai ter que dar a sua vida. Aquele que perder a sua vida, achará. Por isso que eu não sei se o KM cantou um trecho de um cântico aqui, que vou gastar a minha vida diante do teu altar. Para de cantar essa música, KM, pelo amor de Jesus Cristo. Você está gastando a tua vida com Jesus. Você está ralando por causa de Jesus. Eu tenho vergonha de cantar isso aqui.
eu que oro de madrugada, eu que jejuo toda semana, eu que leio a palavra, eu que luto para pregar uma boa mensagem. Eu tenho vergonha de falar que eu estou gastando a minha vida para Jesus. Gastar a vida com Jesus é fazer o que Paulo fez, meu irmão, é ralar, é sangrar, é tomar pedrada, quase morrer. Hoje o crente, se ele não dá um bom dia para você, ele troca de igreja, ele para, ele desanima, qualquer palavrinha para, qualquer coisinha ele para, porque ele não conheceu Jesus. Ele conheceu a igreja, ele conheceu o pastor, ele conheceu as músicas, ele conheceu o ambiente, ele fez amizade com as pessoas. Mas quem vai embora da igreja por causa de gente, é porque nunca conheceu Jesus. Vou dizer de novo: quem vai embora da igreja por causa de gente, é porque nunca conheceu. Porque eu não estou aqui por causa das pessoas, estou aqui por causa dele. Eu entendi quem ele é. Se você vier, eu estou aqui. Se você não vier, eu estou aqui do mesmo jeito. Se você orar, eu oro. Se você orar, eu oro junto. Se você não orar, eu vou orar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu preciso, para mim vender vida, eu preciso entregar a minha vida. Irmãos, e não é fácil. Não posso mentir para vocês. Nós estamos vivendo um tempo na igreja brasileira de muita prosperidade financeira, grandes templos maravilhosos, lindo isso, muitas festas, muita alegria. Só que está faltando quebrantamento, está faltando choro genuíno. Está faltando gente que você vê que ele não está preocupado com o dinheiro, mas ele está preocupado com as almas que estão indo, milhares e milhões de pessoas que estão indo para o inferno. E a igreja está preocupada em disputar uma com a outra, status daqui e de lá, preocupada em colocar políticos para cá e para lá, dinheiro, status, condições. Irmãos, a igreja precisa de Jesus, a igreja precisa daquele que é invisível aos nossos olhos. Mas a Bíblia diz que quando o candeeiro está aceso, a Bíblia diz, ele anda sobre o candeeiro. Igreja apagada está sem Jesus, mas igreja acesa, Jesus está andando na igreja. Augusto disse muito bem aqui no começo: nós precisamos nos manter acesos. Olha para essa pessoa do seu lado, se você puder e quiser, diga assim: se mantenha aceso. Aí, para se manter aceso, irmão, é gastar combustível, é gastar tempo com Deus, é gastar tempo com a palavra, é viver para o Senhor. Pastor, mas eu tenho que estudar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho minha empresa, eu tenho meus negócios. Ninguém está dizendo nada disso, mas você vai se sacrificar por Deus. Por quê? Tudo que você fizer não vai ser 1% daquilo que Deus já fez por você. Quem está entendendo? Então, se eu quero vender vida, eu preciso entregar a minha vida. Um homem que gerava dúvida, agora ele vende fé. Vende o quê? E se tem alguém que fala de fé muito bem na Bíblia, se chama Paulo. E para você falar de fé, meu irmão, antes de você vender, você tem que comprar ela. Quem está conseguindo entender a analogia aqui? Sabe por quê? Não dá para você vender algo que você não comprou, que você não tem. Tem gente que quer dar o que não tem. Tem gente que quer orar, ele não ora para ninguém, não ora para ele. Ele quer orar, ele quer mostrar que ora. Irmão, não adianta você levantar a mão aqui. Deus quer que a tua mão esteja erguida 24 horas. O que isso significa? Eu dependo do céu. Reforçando o que foi falado aqui no começo. Está difícil, pede socorro, ele vai te socorrer. Aleluia. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Para mim vender vida, eu vou ter que entregar minha vida. Para mim vender fé, eu vou ter que comprar essa fé. Em Hebreus, que é um livro que ninguém sabe realmente quem escreveu, mas a maioria dos teólogos estudiosos dizem que foi escrita por Paulo, pela maneira da escrita, pelo tipo de escrita. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que é fé, gente?
eu vou sair daqui hoje, não estou vendo nada, não estou vendo nada no meu casamento, já está sarado. Não estou vendo nada no laudo médico, eu estou com uma doença, já está curada. Olha, eu não estou vendo nada na minha conta bancária, ninguém me ligou para ajudar, pela fé já está resolvido. Fé, isso eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas o comprador já veio, o vendedor já aconteceu, o parceiro já aconteceu, o milagre já aconteceu. Fé é a certeza, eu não sei quando nem como, mas a certeza Deus vai fazer, e o nome dele será glorificado. Dá um glória para Jesus quem tem fé. Eu não ouvi, dá um aleluia para Jesus. Se você puder aplaudir a ele, faça isso com fé. Vem comigo, Caiana, acorda aí, filho, vamos para cima. Vai dando glória, vai dando aleluia. Paulo encorajava os crentes a crer em algo maior do que eles podiam ver. Romanos 1, olha que lindo, Romanos 1,16. Olha o que Paulo fala, Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. É o quê? Eu não, ó, um homem queria matar crente, gente. Ele queria explodir a igreja, ele queria matar todo mundo. Esse homem agora, Deus inverte a vida dele, como tirou você lá de baixo, para colocar você aqui hoje, dando glória, dando aleluia, levantando a mão e dizendo: se algum amigo meu vê eu fazendo isso, vai achar que eu sou doido. Vai mesmo, sabe por quê? Porque nós estamos pela fé. E para quem não crê é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Olha o texto inteiro: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem crê? Eu não ouvi, quem crê? Olha só, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque não vivemos ou andamos por vista, mas por... repita comigo: nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Aleluia. A fé de Paulo resolvia a dúvida que assombrava muita gente. Antes as pessoas ficavam assombradas com a chegada dele, tanto que a Bíblia diz que aonde ele chegava, as pessoas ficavam assombradas, com medo da perseguição. Agora Paulo, com a fé dele, vinha e dizia: aquietai-vos e sabei que ele é o Senhor. Acalma o teu coração, não vos inquieteis por coisa alguma, estejam firmes com o Senhor, não parem, não desistam, ninguém vai se perder. Ele dentro de um barco preso, vai viajar para a Itália no inverno. E antes deles viajarem, Paulo diz, o Espírito Santo fala com ele. Ele chega para o capitão do navio e fala: é melhor nós não irmos. A viagem vai ser muito difícil, complicada e dura. Mas aquele capitão, vendo ele como um preso, não como homem de Deus, não creu. E quem não crê, paga para ver. Viajou. A Bíblia diz que eles pegaram uma tempestade tão grande que o barco já estava todo sendo destruído. Jogaram tudo para fora, todas as bagagens para fora, todo mundo já estava apavorado. Então ele toma a frente e o anjo vem, ele em oração, ele ora, o anjo vem e fala para ele: olha, pode comunicar a eles aqui que ninguém vai morrer. Quem tem fé, Deus responde. Quem tem fé não tem medo das tempestades da vida. Paulo estava no barco, homem cheio do Espírito Santo. Deus não poderia ter privado ele dessa tempestade? Podia ou não? Mas sabe por que ele deixou a tempestade? Para mostrar para mim e para você que mesmo você tendo encontro com o próprio, ele não teve um encontro como a gente. O próprio Jesus desceu na estrada, ele caiu do cavalo, falou com ele: por que você me persegue, Saulo? E ele falou: persegue a quem? Você me persegue. E ele disse: eu nunca te persegui. Quando alguém te persegue, está perseguindo o teu Deus. Mas esse aleluia foi fraquíssimo. Tinha muita gente sendo perseguida, e ele falou: eu persigo os seguidores, eu persigo os teus seguidores, não você. Jesus: não, você me persegue. E a palavra diz que esse homem, então cheio do Espírito Santo, agora está no meio de uma grande tempestade.
tempestade de morte, e ele anima as pessoas: comam alguma coisa, tenham um bom ânimo, porque o barco vai se perder, o barco vai para o pau, mas ninguém vai se perder. E aqui tem uma lição muito preciosa. Talvez nessa viagem da sua vida existam muitas perdas financeiras, mas você não vai se perder. Usa o dedo de profeta para alguém assim, usa o dedão e fala assim: você pode até perder algumas coisas nessa viagem, mas você não vai se perder. Ai, dá um glória para Jesus. Eu vou profetizar para mais alguém aí: você não vai se perder. Oh, dá um glória para Jesus. Dá um aleluia para Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. E aí vem Paulo e diz em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me... Ele já tinha passado pela tempestade, ele já tinha quase morrido nas pedradas da vida, e ele sabia que um dia a coisa ia piorar, porque a gente sabe qual foi o fim de Paulo, desse vendedor tão grande, a cabeça cortada. Muitos podem pensar: ele perdeu. Não, ele ganhou, porque podem ter separado a cabeça dele do corpo. Aí eu vou falar: pai, se você não dá um glória, agora você não entendeu nada. Segura na cadeira para não cair aí, assim, de pé. Cadê o Vitor Tosi? Pega isso aqui. Se você pegar isso aqui, você pegou tudo. No final da carreira de Paulo, ele disse: fiz o que era para fazer e guardei a minha fé. Pegaram ele e conseguiram separar a cabeça do corpo de Paulo, mas eles pensavam assim: a gente matando Paulo mata a fé dele. Mentira. Separaram a cabeça de Paulo, mas não conseguiram separar Paulo de Jesus. Pode até cortar a minha cabeça, mas não vão conseguir tocar no teu Jesus. Dá uma glória para ele, dá um aleluia para ele, dá um aleluia. O maior vendedor de todos, Paulo, não desistiu, não parou, e daqui a pouco vamos nos encontrar com ele. Dá uma glória para Jesus aí. Oh, aleluia. Que aplaudir, aplauda. Quer glorificar, glorifica. Oh, aleluia. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh. Você faz o quê? Eu creio em ti, diga haja o que houver e haja o que Venha o que vier. eu creio em ti, eu creio. Eu não vivo. Do que veio. Você vive pelo quê? Quem acredita aí? Eu creio em ti. A tempestade. Levanta se você puder. Vai, levanta. Vai, canta. Oh, não vou levar a minha fé em ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte Não vou roubar a minha fé. Haja o que meu houver, Deus. haja o que houver, Venha o que vier. venha o que vier. Eu creio nele. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Levanta as suas mãos para cima assim. Diga: eu creio em ti. Vai.
faz o quê? E a tempestade? Só a igreja bem forte. E a tempestade, isso, vai! E o vento forte. Vem comigo assim agora, assim, ó. E o vento forte, vai! Mais uma vez com toda a força, vai, Cami! Em ti, meu Deus, e a tempestade. Segura a batera, sem batera, só as palmas, vai! Vai, vai! Oh, em ti, meu Deus, e a tempestade. Vai, Cami! Suas forças, mais forte para Jesus, vai, 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 aplaude e glorifica, vai queimar a Bassurianda, quem vai morar no céu, oh, aleluia. Agora chegou o ponto da decisão, que Jesus se comprou para você. Um Jesus que faz o que você quer, ou um Jesus que é o teu Senhor e Salvador, que você pode falar como Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu vou dizer de novo, que Jesus que você tem comprado, um Jesus que não pede para você abrir mão da sua vida, não é o verdadeiro Jesus. Mas aquele, o verdadeiro Jesus, ele morreu para dizer: olha, eu vim, me entreguei e vou para o Pai, para preparar moradas, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Agora é o momento da decisão. Se você procurar um Jesus que entrega tudo que você quer, você vai encontrar, mas não é o Jesus da Bíblia. Podem até pregar, usar o nome dele, estão só usando o nome dele. Mas se hoje você se decidir, você pensa que Paulo foi muito grande, você pode ver coisas extraordinárias como Paulo viveu em nome de Jesus. Vai ter serpente te picando e todo mundo esperando você morrer. Alguma serpente te picou, já estão esperando você morrer. Então pensa, por que não morre? Por que não desiste? Por que não para? Porque o sangue de Jesus está com você. Aleluia. Tem um monte de gente esperando você cair morto. Mal sabeis que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai sair vendendo hoje daqui. Você vai falar no seu trabalho amanhã: se eu fosse você, eu faria como Paulo. Paulo ficou 3 anos no deserto se preparando para pregar, irmãos. Demorou 10 anos para alguém começar a acreditar nele, irmãos. Você pensa que foi do dia para a noite? Não foi. Você pensa que tudo é fácil? A Bíblia, a gente lê a Bíblia, parece que tudo aconteceu de um dia para o outro. Foram anos, sacrifício, dedicação. Mas Paulo, sozinho, fez mais que todos os discípulos juntos. Para você ter uma ideia, todos os discípulos fizeram 10% do que Paulo fez sozinho.
Eu quero profetizar na vida de alguém que não quer bênção. Eu quero profetizar na vida de alguém que não quer bênção essa noite. Ninguém levantou a mão. Agora eu explico. Eu quero profetizar na vida de alguém que quer ser bênção. Tem uma grande diferença você querer alguma coisa. Eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero carro, eu quero prosperidade, eu quero provar para os outros que eu sou de Deus. Então Deus vai me dar dinheiro, vai me dar condição para eles verem que Deus está comigo. Esqueça isso. Você sabe quem você é. Os outros sei. Eu vou falar uma coisa para alguém que precisa ouvir aqui, ou talvez a palavra é para mim mesmo ouvir. Os outros sempre duvidarão de nós. Então você tem que ter as suas próprias convicções. Não vão acreditar em você. Não vão acreditar. Não vão acreditar em você. Não vão acreditar em você. Não vão acreditar em você. Então você tem que acreditar em você. Senão você não prospera. Senão você vai ter medo de fazer as coisas e achar que Deus não está com você. Mentira do diabo. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Bate na mão nessa pessoa do lado e profetiza: Deus está com você. Mas fala com vontade: Deus está com você. Nós vamos sair daqui profetizando, aleluia. Eu não tenho as bênçãos do Senhor, eu tenho o dono da bênção. Uma coisa é você ter bênção, porque bênção passa. Mas Jesus disse: eu sou a palavra. Passará os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Casamento passa, beleza passa, dinheiro passa, mas a presença continua aí. Talvez daqui a pouco você velhinho, talvez em casa, 96 anos, 100 anos, alguém vai conversar com você, você esquece até o nome da pessoa, mas daqui a pouco vai cantar um louvor que o Caio cantava aqui, você canta com a pessoa, você lembra da palavra, aleluia. Porque você vai morrer com a palavra e vai viver com ele lá em cima. Dá uma glória para Jesus. Eu não sei se é o teu último culto hoje. Pode ser o último culto. Quer saber? Eu vou pular mesmo. Eu vou adorar mesmo. Eu vou dar o meu melhor mesmo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Faz alguma coisa escandalosa para Jesus aí, vai. Dá uma marchada. Dá uma glória. Rebassuriamba manaia. Dá uma corrida nesse negócio e faz alguma coisa. Oh, rebassuriamba, arabaçu canta manás. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá. Oh, tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego. Levanta as duas mãos. Você pode fazer isso, por favor? Canta com toda a força agora, diga: És fiel em todo tempo. com isso, com toda a sua força, diga: Deus, que é isso? Todo fôlego que eu tenho, eu cantarei. Aleluia. Você tem 2 minutos só agora, vai 2, para levantar essa mão e começar a dizer glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, batiza com o Espírito Santo. Jesus, aleluia, limpa, aviva, araço, yanda, arabaçu, canta, renova, enche essa mulher, enche esse varão, enche a nossa vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Bem baixinho aqui. Cadê a igreja dando glória? Eu não estou ouvindo, cadê a igreja?
Levanta essa mão, é 1 minuto que falta, é 1 minuto só, vai, pisa no acelerador, vai, é a última volta, vai, Deus está com você, aleluia, 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 acende, enche, cura, ora manasso de cantar, abaço canta manaia. Jesus, sinta a presença dele aí agora, sinta o amor dele aí agora. A palavra, aquele que for fiel e permanecer até o fim, ei, não é até mais um pouco, é até o fim. Vão te trair, vão te enganar, vão te abandonar, vão pisar, vão cortar até a tua cabeça, mas não vão arrancar Jesus de perto de você. Dá glória para ele, vai, dá glória para Jesus. Oh, Ramanasso de Canta Manaia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. Você acha que o diabo está preocupado em tirar teu carro, tua casa, teu dinheiro? Não está, meu irmão. Sabe por quê? Porque se o dinheiro te estiver fazendo ficar longe de Deus, ele vai empurrar dinheiro em você. E às vezes quem tira o dinheiro nem é o diabo, é o próprio Deus. É o próprio Deus que tira algumas coisas. Sabe por quê? Porque se não tirasse, você não estaria aqui hoje. E ele sabe, e o diabo também sabe. Tudo que ele quer é que você valorize outras coisas mais do que a sua própria alma. Do que vale você ser de repente o maior vendedor do mundo, um bilionário, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não vale nada. Mas pastor, o senhor pelo jeito está falando aí de prosperidade. O senhor não falou nada de prosperidade. Irmãos, você quer prosperidade maior do que essa? Do que ter o dono do ouro e da prata e do universo dentro de você e saber que ele está aí, saber ativar essa potência, saber ativar ele como? Para ativar tem um botão ativação. Repita comigo, existe um botão dentro de mim chamado ativação. Quando você aperta ele, meu irmão, aleluia. Sabe como esse botão é um botão vermelho, e no meio desse botão está escrito Jesus. Se está para acontecer alguma coisa, o sangue de Jesus tem poder. Jesus me socorre, Jesus me ajuda, meu Senhor Jesus. Não é porque você merece, porque você é Jacó, eu sou Jacó. É porque Ele nos amou. A Bíblia diz: Deus amou mais a Jacó do que a Esaú. E a Bíblia não conta erros de Esaú, mas conta muitos erros de Jacó. Deus amou a Davi e se desagradou com Saul. E Davi pecou muito mais do que Saul. Porque o segredo não é o que você peca. O segredo é na sinceridade do seu coração. Porque você pode até errar, mas quando você entende que você errou, você se arrepende, e nunca mais o diabo te pega. E eu quero dizer para alguns que estão aqui hoje: para de comprar ideias erradas de Jesus no celular e compra as ideias que estão prontas na Bíblia. Vai no arroz com feijão que você não erra, meu irmão. Lê a simplicidade do Evangelho. Paulo já dizia 2000 anos atrás: temo que muitos têm saído da simplicidade do Evangelho e têm colocado filosofias estranhas no meio do meu povo, no meio da igreja. Cuidado, irmão. Tem muita gente que é contra dízimo, é contra oferta, é contra batismo com o Espírito Santo, é contra um monte de coisa, é contra a própria palavra. Fica na palavra, viva a palavra. E a Bíblia diz: vivereis a palavra e vivereis uma vida em abundância, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
gratuito de Jesus Cristo é a vida e vida com abundância.